Abstende-vos de toda espécie do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Muito bom dia, amados e preciosos irmãos em Cristo Jesus. Que Ele, por sua graça maravilhosa, abençoe os vossos corações, abençoe os vossos lares, o vosso trabalho, faça-vos próspero em todos os sentidos da vida. É o desejo dos nossos corações. Bem, Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses 5, ele faz uma intercessão aqui, uma súplica. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos trino, corpo, alma, espírito. E dentro deste contexto, deste mundo triplo que somos nós, desta às vezes complicada triplicidade, né? Mesmo sendo unitários, nós temos essas três faculdades em um só corpo. E dentro deste corpo existem tantas coisas. Pode-se cultivar tanta coisa, é um terreno muito fértil, né? E aqui na nossa mente pode ter tantos pensamentos maravilhosos e tantos pensamentos terríveis, porquanto há sempre um combate entre o bem e o mal em nós mesmos. Mas nosso assunto seria um pouquinho, claro, não conseguiríamos falar tudo sobre a religião. Religião que é tanto aceita, tanto quanto é combatida. Note bem, a religião ela é aceita e ao mesmo tempo é muito combatida. Por que uns aceitam e outros combatem? Cada um tem sua visão, cada um tem o seu motivo, uns de aceitarem e outros de combaterem. Agora, existe de fato uma religião verdadeira. Bom, só existe uma religião verdadeira. Agora, falsas. Não sei nem dizer quantas aqui. Eu teria que fazer uma pesquisa muito grande para descobrir quantas falsas existem. Porque fala que a verdadeira é o cristianismo. O cristianismo verdadeiro. Porque se o cristianismo que se vê hoje fosse real, não existiria tantas coisas, tantas pessoas que se dizem cristãs e pregam contra o cristianismo. Mas isso não quer dizer que ele deixou de ser verdade. Nós encontramos que existem várias religiões no mundo. Cristianismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo. Então, espiritismo, budismo. Então veja que tudo são denominados um tipo de religião. A Bíblia, em Atos dos Apóstolos, ela mostra que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez na Antioquia, Atos dos Apóstolos. E desde então se denominou cristianismo. Mas isso é um nome denominado aos seguidores de Cristo. Agora, dentro daqueles que se dizem cristãos, quantos são seguidores de Cristo? A Cristo está dividido? Paulo, falando isso aos Gálatas, ele censurou eles. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Cefas, que é Pedro. Outros diziam, eu sou de Apolo. Uai, está Cristo dividido? Eu sou da mensagem.
de William Branham. E pronto, quem não está comigo está perdido. Aí é o mal da religião. O separatismo, porque se acham os donos da verdade, os únicos. Aí eu sou budista, eu sou espírita, eu sou islâmico, eu sou católico, eu sou presbiteriano, eu sou batista. São títulos que não tem nada a ver com a religião do cristianismo. Sim, vocês criaram esses títulos para diferenciarem. Os batistas são melhores, os presbiterianos, os tabernaculanos, seja lá o que for. Isso é religião. Agora, a religião, o que ela faz? A religião vincula as pessoas a um comportamento. Mas a pessoa pode estar sem uma doutrina? Claro que não. A doutrina dos apóstolos e dos profetas, nós temos que observar, todos os cristãos observam. E têm prazer em observar. Acontece é que os cristãos, eles são tendentes demais a dons, a serem enganados por falsas profecias, por visões e tantas coisas. Agora, há diferença entre religiosidade e espiritualidade. Nós não vamos falar sobre espiritualidade aqui, poderemos falar em uma outra programação, é claro. Vejam bem, agora a falta de informação, de conhecimento de causa das coisas, a informação gera uma coisa, a desinformação gera outra. Então as pessoas se conformam com o que o seu líder religioso joga para ela. Se conforma com a comida que o seu líder joga para ela. E ela vai comendo aquilo. E vai achando que está comendo a coisa correta. Isso é porque ela não busca a informação. Porque a informação gera uma ação nas pessoas que são informadas. Que ação é esta? A buscar aquilo que realmente é correto. Vai atrás. O pastor falou que é assim, vai atrás, vê se ele está correto. Agora, onde é o poste? Onde é o poste? O absoluto. A Bíblia é sagrada. Agora, a Bíblia sagrada fala sobre religião? Claro que fala. O apóstolo Paulo mesmo, antes da conversão dele, você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, que ele seguia uma religião terrível. Ele era religioso, sim. Vejamos o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, ou melhor aqui, que está bem aqui pertinho de mim, a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, no verso 6. Ele diz o seguinte: Então Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, por causa da esperança da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado. Para aí, quando ele falou aquilo, o que aconteceu? Verso 7. Havendo ele dito isso, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Por quê? Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então hoje tem lá a religiosa que diz que não tem diabo, também não tem Deus. Agora você vai dizer, porque nós temos os dois lados em nós, não existe a verdade e a mentira, o certo e o errado, Deus e o diabo. Sim, nós temos que combater diariamente contra esse pecado que está em nós, originado pela queda de Adão. Engraçado que o Novo Testamento não traz nenhuma referência que o pecado entrou pela mulher, né? Mas só tem referência que entrou por um homem, e nunca por uma mulher. Teria que ter entrado pela mulher, né? Se fosse a semente da serpente fosse física, pois se foi ela que adulterou, pois se foi ela que gerou um filho de um animal. Vejam só o que a religião pode fazer com as pessoas: cegá-las, corromper os seus entendimentos e colocá-los na ignorância. Quando a Bíblia diz que
por através de um homem entrou o pecado do mundo, como também através de um homem veio a vida de novo ao mundo. Adão trouxe a morte, Cristo trouxe a vida. Então nós vamos perceber isso. A religião, ela cega as pessoas. Mas tem a religião verdadeira? Tem. Agora, quando Paulo disse, agora todos os dois lados eram judeus, e tinham mais, hein? Tinham mais. Tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os herodianos, e tinha mais ainda, não era só 3 não, tinha várias denominações ali. Então houve dissensão. Uns queriam de uma forma, outros de outra forma. Então originou-se um grande clamor, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Então a coisa se avolumou tanto, bagunçou tanto, que não deu mais para continuar. Uns viam crime nele, outros não viam. Agora, Paulo também fala da sua religião. Agora nós vamos ver Atos capítulo 26, está logo à frente aqui, e o verso é o verso 5. Paulo falando ali diante do rei Agripa, ele diz assim, a partir do verso 4, a minha vida desde a mocidade, e que tem sido sempre entre o meu povo, e em Jerusalém todos os judeus o sabem. Eles me conhecem desde o princípio, e se o quiserem, podem testificar que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Estou aqui e sou julgado. Bem? Ele estava sendo julgado justamente porque ele estava procurando cumprir, vivendo uma promessa que a própria religião que ele vivia prometeu, que era Torá, a religião hebraica. Agora, Paulo repetindo aqui, abstende-vos de toda espécie de mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós dissemos, o que a religião faz ao homem? A religião o vincula, o leva à adoração, ao culto. A religião o leva a buscar, a fazer aquilo com o corpo que não venha prejudicar a sua espiritualidade. Agora, a espiritualidade é a intimidade que esse crente tem com Deus, com o Criador. Porque às vezes você vai encontrar muitos crentes religiosos e ele não tem uma espiritualidade. Ele defende a sua igreja, ele defende o seu pastor, ele defende os seus irmãos, ele defende isso, mas a espiritualidade dele é pequena. Ele não tem um contato direto com o Criador, porque é a espiritualidade que nos leva a estar em contato com Deus, que leva-nos a colocar na intimidade com o Criador. A religião coloca-nos em unidade com os irmãos, pertencente ao mesmo local. Agora, os religiosos não quer dizer que eles estão livres de errarem. Ali em Jerusalém estava cheio de religiosos, o povo mais religioso da terra eram os judeus. E eles crucificaram a vida. Mas, meus irmãos, a religiosidade não dá tempo, a espiritualidade não dá para hoje. Mas concluindo aqui a parte da religião, como nós vamos descobrir que a Bíblia realmente oferece uma religião perfeita para aqueles que querem viver perfeitamente de acordo com a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1. Ele vai nos mostrar que existe isso aí, a verdadeira religião, a religião de Cristo, a religião dos apóstolos, a religião dos profetas. Vamos lá? Verso 25 a seguir. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, nela persevera.
não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra. Este será bem-aventurado no que realizar. Agora, a religião só é correta quando ele é executor daquilo que ele é ensinado perfeitamente de acordo com a Bíblia. Agora, se ele não executa a obra, ele vai à igreja, ouve, entra no ouvido e sai no outro, quer dizer, ele não vai executar aquilo que a palavra diz para ele. Ensinado. Agora, no verso 26, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e sua religião é vã. Por que ela é vã? Porque ele não dá crédito à palavra, ele não vela pelas suas palavras, a língua. Ele não vela para cumprir os mandamentos de Deus. Então a religião é vã. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e sua religião é vã. Agora, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Existe a religião pura. Agora, os homens querem se mostrar religiosos, mas a sua religião aí é vã, como diz o apóstolo. Mas que o mesmo Deus de paz vos santifique completamente e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, que a graça do Senhor seja convosco em todos os momentos. Vejam bem, a religião pura, imaculada para com Deus. Agora, a pessoa se diz religioso e não sabe nada de Deus, a religião deste é vã. Que Deus nos proteja, nos dê saúde no corpo, na alma e no espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória deste nome glorioso. Amém.